Gustavo, acho que antes de falar de Brasil, enfim, de resultados, eu queria aproveitar a falar um pouquinho também de Estados Unidos como um todo, né? Entender quais são os próximos triggers de crescimento dos Estados Unidos, da economia americana como um todo, né? A gente tem esse famoso pacote de infraestrutura, será que realmente a economia americana depende desses novos estímulos, desses novos investimentos? Enfim, ou será que realmente a gente já está chegando na economia americana perto de um pico? Como é que você tem lido os últimos dados americanos e também expectativas de crescimento por lá, né? Não, perfeito, Marco. Eu acho que muitas vezes os investidores eles pensam, muito do investimento ele se valoriza no boato e realiza no fato, né? É uma frase que a gente escuta bastante. Mas na verdade, eu acho que a questão do plano de infraestrutura, ela está há alguns meses já sendo debatida e ela tem muito a acrescentar, acho que para atividade, para commodities, e isso pode ser um risco de inflação, mas isso pode ser uma baita oportunidade para quem fornece essas commodities. A gente tem os Estados Unidos com esse plano de infraestrutura, a gente teve a China acelerando um pouquinho mais gastos locais, gastos internos com infra, e a gente tem a Europa debatendo esse tipo de gasto. Então, eu acho que você pode, ou diretamente nessas empresas, por exemplo, aqui no Brasil, a Gerdau vai ser extremamente favorecida com os Estados Unidos na veia, mas você tem toda a parte de alimentos sendo favorecida com gastos na Ásia, com o consumidor asiático mais direcionado para essa parte, mas voltando para a parte de infraestrutura, você pode pegar, por exemplo, se você não quer ficar tão posicionado em um ativo só, você pode pegar alguns índices de commodities mesmo, que eles diversificam dentro das próprias commodities o percentual que você está alocado em cada uma delas. Você pode fazer isso via fundos, você pode fazer isso via o índice mesmo, ou até via core, dependendo de quem gostaria de ir com mais cautela. Então, isso tem oportunidades, eu acho, para o investidor ainda navegar, né? Você não precisa ficar temendo que você não entrou lá atrás quando começaram os rumores. Não, ainda tem bastante oportunidade adiante. Então, por isso que eu penso que esse é um dos principais pontos para você navegar uma alta, digamos assim, impulsionada por Estados Unidos. Agora, pensando em um futuro ainda mais próximo, lembrem que, assim, os Estados Unidos vai subir juros, talvez não ano que vem, ou só no final do ano que vem, mas vai começar uma alta de juros em breve. E o setor financeiro, historicamente, ele é bem correlacionado com essas altas de juros. Ele se valoriza bastante nos Estados Unidos. E esse setor ainda está mais de lado, ele não subiu tanto assim. Então, seria um bom setor para você se posicionar pensando em futuros triggers relacionados aos Estados Unidos. Tá ótimo. E só para a gente passar aqui também um recado, o que a gente espera, ou qual que é o recado, né, do famoso tapering lá nos Estados Unidos, e entender também se a gente tem a famosa reunião também de Jackson Hole agora no final do mês, né, que tipo de informação, de notícia que a gente deve esperar por lá, né? Assim, é realmente disruptivo ou vai vir mais do mesmo, dos últimos comunicados, das últimas atas? O que a gente pode esperar de novo, né? Eu imagino que nesse Jackson Hole eles já vão indicar mais ou menos como que vai ser feito. Por exemplo, como que vai ser feito? Então eles podem chegar e falar assim, olha, o tapering está em 120 bilhões por mês, a gente pensa que o ideal é fazer em 12 meses e reduzindo 10. Ou senão eles podem chegar e falar, olha, a gente acha que o ideal é fazer algo mais agressivo, mais firme, e reduzir 20, depois de 3 meses 30, depois 40, enfim, podem fazer uma lógica, assim, já apresentar mais ou menos a regra que eles estão imaginando que deva ser feito. Isso já pode ser um novo indício, uma nova característica, e aí na reunião seguinte do Fed, lá em setembro, eles falam, beleza, a gente já deu algumas dicas de como vai ser, e a gente imagina que o ideal é começar em outubro, em novembro, em dezembro, ou só no primeiro trimestre do ano que vem. Mais ou menos isso que eles devem preparar o mercado nos próximos meses. E aí sim, no ano que vem, eles começam a dar alguns passos, ou alguns indícios, sinais, do que vai ser um mês ideal para subir juros nos Estados Unidos. E claro, eles vão sempre esquentando o mercado sobre como que está o comportamento de inflação, falando se está confortável para eles, se eles acham que está fugindo um pouco do ideal, se não, é algo transitório mesmo. Vai ser sempre essa discussão, não tem muito como fugir.